Boa tarde aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Pergunte ao Policial. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre a S10 2.8 Turbo Diesel automática, um dos melhores veículos que nós temos aqui como opção de viatura policial. Como opção de viatura policial para quem tem a necessidade de uma utilização de um veículo que tenha essa configuração de caminhonete sobre caçamba. Para as demais modalidades de patrulhamento, com certeza absoluta, a SUV é um modelo mais adequado, é um modelo que tem aí uma performance mais adequada às necessidades policiais. Porém, para quem tem a demanda de algum tipo de veículo sobre caçamba, pode ter certeza que a S10 é um dos melhores veículos para essa atividade. E vamos estar dando uma olhada aqui no porquê, vamos ver quais são esses motivos aí que levaram até essa conclusão. Se você vai estar utilizando a sua caminhonete para atividade policial, obviamente você vai ter que estar passando por cima de inúmeros obstáculos. E aí você vai estar passando por cima de calçada, vai estar passando por cima de valeta, vai estar passando por cima de N tipo de situações que o público comum também passa. Porém, contudo, todavia, você vai estar fazendo isso de uma maneira carregada e em velocidade. Então, ou seja, você precisa de um sistema de suspensão extremamente resistente. E aqui nós temos o que? Aqui nós temos um conjunto de suspensão do tipo duplo A, é um sistema triangular. Nós temos aqui uma bandeja superior e nós temos uma bandeja inferior também. E olha o tamanho das dimensões dessas bandejas. São bandejas muito bem feitas, são bandejas muito robustas, são bandejas que vão estar te dando uma confiabilidade mecânica muito grande para a sua atividade policial. Aqui nós temos amortecedores posicionados dessa maneira, que elas vão estar trabalhando dentro do conjunto de suspensão, dentro do conjunto de bandeja, que vão estar te proporcionando aí a absorção do impacto que você precisa. Esse sistema de suspensão é um sistema de suspensão do tipo independente, trabalha com um sistema de pivôs aqui nas pontas das balanças, né, pivôs inferiores, pivôs superiores, tem aqui o seu conjunto de barra estabilizadora, tem ali uma bucha de barra estabilizadora, inclusive bem robusta aqui também, a própria barra estabilizadora é bem robusta, ela é fixada aqui na bandeja inferior através de um sistema de bieleta, ou seja, um sistema de suspensão, diga-se de passagem, já muito bem conhecido. Inclusive outras caminhonetes também compartilham esse sistema de suspensão. Em geral, o sistema de suspensão das caminhonetes que são fabricadas com o sistema sobre chassi, elas trabalham com esse sistema de suspensão do tipo duplo A. Mas então qual que vai ser a diferença, qual que vai ser o grande diferencial da S10? Bom, primeiramente o custo de manutenção, né? O custo de manutenção das peças, dos conjuntos mecânicos das viaturas S10 são infinitamente mais baratos do que das demais concorrentes. Não precisa acreditar no que eu estou falando, é só dar um pulo na Autopeça e conferir. Seguindo a parte do conjunto de suspensão, nós chegamos aqui no conjunto roda e pneu. Por que esse conjunto aqui vem a ser interessante? Nesse caso aqui nós temos um conjunto 265/60/18. Por que esse conjunto aqui vem a estar agregando bastante vantagens? Primeiro, nós temos um conjunto com 265 milímetros de área de banda de rodagem. Isso daqui é muito bom para que você tenha aderência. Em geral, quando nós falamos em veículos de serviço, nós estamos falando em veículos que acabam tendo pneus mais finos em relação aos veículos comerciais convencionais. Porém, o que acontece? Para a viatura policial, você precisa realmente ter um pneu com aderência. Não adianta você estar indo naquela questão do mais barato e a hora que você precisa de aderência, você não tem aderência e, obviamente, esse barato vai estar saindo bem mais caro. Secundariamente, nós temos aqui 60% de banda de rodagem do pneu, nós temos aqui na lateral dele, o 265/60, o 60 representa a porcentagem em relação à banda de rodagem. Então aqui nós temos 60% de 265, o que nos dá uma altura muito boa para todos os tipos de obstáculos que a gente vai estar fazendo as transposições. Não adianta você ter também um conjunto grande demais, um conjunto do tipo 65, 75, 70, seja lá qual for, e você acabar perdendo muito em estabilidade. Aqui nós temos que ter um contrapeso, aqui nós perdemos de um lado, ganhamos de outro. Aqui acaba sendo um jogo muito mais complexo. Portanto, esse tipo de conjunto de pneus aqui, o 265/60/18, vem a ser o ideal para essa configuração de veículo que nós vamos estar utilizando. Se você observou as viaturas turbo diesel do início dos anos 2000, elas trabalhavam com motor MWM 2.8 de cerca de 132 cavalos aproximadamente. Pois bem, aqui nós temos uma configuração totalmente diferente. Aqui nós temos um motor XLD 28 que rende 200 cavalos com 51 kg de torque. O maior trunfo desse motor, com certeza absoluta, além da sua potência e torque serem excelentes, é a sua confiabilidade mecânica. Se você quer um motor que você não tenha que estar arcando com custos de sincronismo de corrente, de comando que deu problema, de correia dentada, diga-se de passagem, comendo pó e arrebentando, problemas de válvula EGR o tempo todo e sem contar custos de manutenções ridiculamente, absurdamente elevados, com certeza esse motor aqui, o 2.8 da Chevrolet Trailblazer, vai estar te atendendo com potência e torque e principalmente confiabilidade mecânica.
Mas quando falamos em caminhonete, nem tudo é perfeito. Afinal de contas, elas são destinadas a estarem carregando cargas. Justamente por isso, elas têm o seu sistema de suspensão traseira que trabalham com feixe de molas. Ou seja, esse sistema de feixes aqui, pelo fato dele não ser helicoidal e sim um feixe, ele consegue estar transportando cargas com uma melhor qualidade, com uma maior capacidade. Porém, quando se fala em conforto, elas acabam tendo uma característica de estar pulando um pouco mais do que as molas helicoidais, por exemplo. Por isso que quando você vai estar tendo a sua atividade fim de patrulhamento, você opta por uma Trailblazer. Essas caminhonetes, elas têm uma classificação bem específica na atividade policial, um tipo de utilização bem específica mesmo. Portanto, se você vai estar passando aí cerca de 12 horas trabalhando com a caminhonete, com certeza absoluta, aí talvez você sinta um pouco mais aí coluna e lombar. Até porque nas caminhonetes você não tem a opção de ter um banco aí com uma característica de uma semi-reclinagem, digamos assim, igual acontece na Trailblazer, por exemplo. Aqui você tem o banco em uma posição que vai estar te deixando com uma coluna obrigatoriamente mais reta. Já aqui na parte de trás, eu tenho 1,86 m, o banco dianteiro está regulado para mim. E aqui nós temos ainda um bom espaço de cabine, temos um bom espaço de pernas, temos um bom espaço aqui no seu âmbito geral. Ou seja, a S10, mesmo aqui na parte de trás, o banco traseiro ainda oferece um excelente espaço para a sua atividade policial, se comparado com as concorrentes. Se a S10 tem o menor custo de manutenção, se a S10 tem uma disponibilidade de peças incrível por todo o Brasil, se a S10 tem uma rede de concessionárias excelente, em qualquer lugar que você vá tem uma concessionária Chevrolet, se a S10 tem um motor com uma confiabilidade excelente, um motor já consagrado, um motor que dispensa comentários, se você tem todas essas características nessa caminhonete, o que ainda falta para essa caminhonete ser melhor ainda em relação aos concorrentes? Por que eu falo em relação aos concorrentes? Não existe o veículo ideal, o veículo perfeito, o veículo policial. Nossa, esse sim, esse não tem. O que nós temos são veículos que são vendidos para o público civil e feitas as adaptações necessárias de camburão, giroflex, sirene, todo o seu dispositivo sonoro, todo o seu dispositivo de iluminação e de acondicionamento de presos para que seja empregado na atividade policial. Ou seja, o veículo ideal especificamente feito para atividade policial não existe. Mas, então, em relação aos concorrentes, qual é o quesito que a S10 acaba se destacando ainda mais? Eu considero como um dos quesitos mais importantes, sem dúvida alguma, é a segurança. E a segurança do sistema de direção da S10 é inquestionável. Eu convido a você que talvez esteja discordando comigo, você que, esse cara aí só está falando besteira, não tem nada a ver com o que esse cara aí está dizendo. Eu convido você a dirigir as concorrentes e tentar fazer uma manobra de desvio rápido de trajetória. Eu não estou falando aquele famigerado teste do Alce, até porque eu não me recordo de ter visto muito Alce aqui no Brasil. Então, alguns testes externos são feitos para cá, com certeza absoluta eles vêm a ser válidos, nos auxiliam bastante. Mas, diga-se de passagem, até que ponto nós estamos absorvendo o que não é nosso? Aqui, se nós estamos falando em viatura policial, nós estamos falando em veículo que vai estar perseguindo o cara que vai estar com aquela motinha piseira, aquela motinha roubada, aquele veículo mais baixo, que com certeza ele acabou de roubar. Então, ou seja, são características totalmente diferentes. Nós vivemos realidades totalmente diferentes. E a nossa realidade qual é? A nossa realidade é termos que fazer desvios rápidos de trajetória. Quando nós estamos falando em desvios rápidos de trajetória, não adianta você colocar um padrão de testes da norma, sei lá, ISO 3882, que vai estar te colocando aí 70, 60, 80 metros, seja lá quanto for, para que você faça esses testes, sendo que na prática você não vai ter 60, 70, 80 metros, muitas vezes, para que você consiga estar fazendo seu desvio de trajetória. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que não é porque tal veículo passa em tal teste que ele está apto para a nossa atividade policial. Na nossa atividade policial, a nossa realidade é muito mais o que? É estar cruzando com o veículo em fluxo contrário de via e você tem que fazer uma manobra rápida de desvio de trajetória. Ou então, aquele veículo que você está perseguindo, aquele veículo que você está acompanhando, ele não está te dizendo qual é o circuito que ele vai fazer. Então você traz aquelas técnicas de autódromo que, você faz assim, você faz assado, mas veja só, veja bem, na prática isso não vai acontecer. Na prática, quando eu estou indo aqui, achando que ele vai lá, ele já entrou aqui. E eu tenho que fazer isso.
para que eu consiga estar tendo esse desvio de trajetória? É uma manobra muito brusca, uma manobra muito abrupta, mas não sou eu que está escolhendo essa manobra. Quem escolheu é aquele que eu estou perseguindo. E ele faz o quê? No momento que ele vira, ele muda de ideia. E, ou seja, ele tem que voltar. Se eu tenho um veículo que não tem essa capacidade de fazer isso, parabéns. Eu com certeza vou estar me envolvendo no acidente. Porque aquela manobra que eu acabei de fazer ali atrás, se fosse com um veículo que tem um sistema de enrijecimento do sistema de direção, parabéns. Você teria subido na calçada, você teria batido no poste, você teria feito qualquer outra condição. Em especial, se você está imprimindo uma velocidade um pouco maior. A S10 ela conta com um sistema de direção elétrica. Além de ser um sistema extremamente confortável, além de ser um sistema extremamente dócil para você estar utilizando, um sistema muito, muito leve mesmo, um sistema muito gostoso de você estar dirigindo. Esse tipo de sistema de direção, ele não tem aquele famigerado enrijecimento. É uma progressividade. Muitos acham lindo isso. Eu recentemente acabei vendo um vídeo que, olha, deu até uma tristeza de ver um cara ligado à segurança pública falando aquilo, que é normal fazer aquilo. De fato, vem a ser uma característica do projeto, mas você querer me falar que isso daí é aceitável para atividade policial, não é. E não é porque o projeto do carro é bom ou ruim. Não, ele simplesmente é um projeto diferente daquilo que nós precisamos. Nós precisamos de um sistema de direção que não tenha esse enrijecimento. Apenas isso. Não estamos falando que o veículo é ruim, que o veículo é isso, que o veículo é aquilo. Nós apenas precisamos conseguir fazer desvios de trajetória sem termos aquele tipo de travamento. Aqui, por exemplo, estamos perseguindo o carro, mas ele mudou de direção. Olha como que eu tive que fazer essa manobra. Por quê? Porque eu estou perseguindo aquele cara da frente. Aquele que acabou de entrar aqui, que eu vou entrar, mas ele mudou de direção e eu tive que fazer isso. Por quê? Porque ele deu a entender que ele iria estar entrando ali, mas ele não entrou. O que sobrou para mim? Sobrou para mim? Se eu tenho um sistema de direção que me causa um enrijecimento ali, para mim só me sobrou o poste. Parabéns. Então, o que acontece na prática? Na prática, cara, se você dirigir a S10, se você dirigir a Trailblazer e se depois você dirigir outros veículos, me fala o que você achou, beleza? Antes de você falar, mas esse cara não sabe o que está falando, mas veja bem a montadora tal, mas veja bem fulano de tal, beleza, esquece o que eu estou dizendo, mas faz o seguinte, tenta dirigir os outros veículos, faz esse simples teste e faz o seguinte, coloca uma motinha, uma pequena moto de 125 cilindradas e um conjunto de cones à sua frente e tenta alcançar ela. Tenta fazer esse tipo de situação com um veículo que tem o sistema de progressividade, com um veículo que tem um sistema de direção hidráulica que te restringe na hora de você fazer uma manobra rápida de desvio de trajetória. Experimente fazer isso com esses veículos e depois a gente conversa. Depois a gente fala. Não adianta ser só o cara da internet que fala isso, que fala aquilo, mas que não pegou aqui, ó, o veículo na mão para sentir, o veículo na mão para efetivamente conduzir ele. Faz o que eu estou te falando e depois a gente troca essas informações. A atividade policial é feita disso daqui, ó. Qual que é a nossa área de escape? A área de escape do policial é a calçada, são os carros, são os postes, são os veículos no contrafluxo, são os pedestres. Olha a dificuldade que a atividade policial tem. E tendo que fazer isso em grande velocidade, tendo que fazer isso em emergência, tendo que fazer isso prestando um serviço para a população. Porque o policial, quando desloca em prioridade, ele não está indo para o Pilates, ele não está indo para o balé, ele está indo atender um chamado seu, ele está indo atender um chamado da população. Portanto, quando você vê aquele bando de louco fazendo isso, fazendo aquilo, eles estão indo ao seu socorro. E, portanto, eles precisam de um mecanismo que tenha segurança, um mecanismo que proporcione confiabilidade, um mecanismo que proporcione dirigibilidade adequada à função policial. E volto a dizer, o percurso, quem está fazendo, não é o policial. O percurso que ele está fazendo é aquele que nós estamos perseguindo. E mesmo nas atividades de deslocamento, muitos e muitos obstáculos podem estar entrando na nossa frente a todo momento. Afinal de contas, de todas essas casas aqui, pode sair uma criança correndo, pode sair um veículo, aquele veículo ali que está ali, ele pode sair a qualquer momento, ele não me viu, afinal de contas a árvore está tapando a vista dele. E eu tenho que fazer um desvio rápido de trajetória. O que eu tenho daí? Um veículo que causa enrijecimento do sistema de direção por N motivos. Por isso, por aquilo. Para atividade policial, não dá.
talvez em outras atividades se destaque muito bem, positivamente. Ótimo, show de bola, maravilha, muito bons veículos. Para a atividade policial, nós precisamos de um veículo com agilidade mecânica dos seus sistemas de direção. E aqui nós temos um conjunto de direção elétrica que nos proporciona essa agilidade. Portanto, se você quer segurança nos seus sistemas de direção, S10 e Trailblazer são a sua escolha. Um agradecimento especial aqui para a equipe da Vale Sul Chevrolet, que permitiu que eu pudesse estar fazendo esse teste e mostrando em primeira mão para vocês qual é a melhor picape policial. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.